Bom, como eu sempre digo para os irmãos, o texto em grego é isso aí, né? Se vocês quiserem aprender grego, eu acho que até o final dessa revista que vocês já vão estar lendo em grego já. Mas a tradução é essa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estudamos o bendito, as bênçãos espirituais, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Terça-feira nós estudamos sobre nos lugares celestiais em Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só esse versículo aí nós já estudamos 3 lições e vamos estudar a 4ª lição nesse versículo 3. Eu acho que já deu até para os irmãos decorar, né? esse versículo 3 aí, de tanto nós lermos ele. Primeira coisa, quem é Deus? Porque as pessoas dizem: você crê em Deus? Creio em Deus. Você crê em Deus? Creio em Deus. Mas que Deus? Quem é Deus? O que significa essa palavra Deus? O Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos crentes, dos cristãos? Quando eles falam Alá, eles estão falando a Deus, e a palavra Alá é o nosso Deus também? Então, crer em Deus, ela tem vários lugares que você pode ir dizendo que crê em Deus. Eu creio em Deus, mas mata a gente um atrás do outro. Não, mas eu creio em Deus. As pessoas creem em Deus, irmão. Um dia eu assisti um vídeo, olha, para você ter uma ideia do tamanho, da distância, no antigo jornal Aqui e Agora. Lembra do jornal Aqui e Agora? O Gabriel acho que nem viu esse jornal Aqui e Agora. É o jornal antigo. Irmão, o camarada entrou com uma câmera na igreja dos crentes, lá no Rio de Janeiro, filmando os bandidos com fuzil, metralhadora dentro da igreja, encapuzado. E ele perguntou: mas o que vocês vêm fazer dentro da igreja dos crentes? Nós viemos aqui porque Jesus protege nós. Nós viemos buscar a proteção de Jesus. Ele crê em Deus, não crê? Ele diz que crê em Deus. Não, vou matar o povo aí na rua, vou assaltar, vou roubar, e eu vou na igreja para buscar proteção. Eu sou crente, rapaz. Então, crer em Deus, todo mundo crê. Mas a maneira, a concepção que essa pessoa tem de Deus é que faz toda a diferença. Quem é Deus para você? Como Deus age, o que Deus faz, como Deus se relaciona, o quanto de intimidade você tem com esse Deus, como você vê esse Deus. Tem pessoas que acham que Deus é um velhinho, cabelo branco, sentado num trono e com um monte de raio na mão. Quando ele vê alguém que não gosta, finca um raio na cabeça. O Deus muçulmano, o Deus Alá, é um Deus vingativo. Então, quando alguém te disser o Deus muçulmano é o mesmo Deus dos crentes, não. A palavra Alá seria uma palavra que define Deus para nós também. Deus, mas o Deus que eles servem, a maneira que esse Deus se relaciona com eles, não tem nada a ver com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor, que nós se distanciamos dele por nosso pecado, e ele, por vontade dele, ele se desfez de seu filho unigênito para que ele viesse, abriu mão, e esse filho abriu mão da eternidade por um tempo, da divindade por um tempo, para vir aqui resgatar o homem do pecado, trazer esse homem a Deus. E o desejo desse Deus nosso é que nós tenhamos um relacionamento de filho e pai, pai e filho. O Deus muçulmano, não, o Deus muçulmano é assim, ele não pode se relacionar com o homem, com a criatura, porque se ele se relaciona com a criatura, isso é um sinal de fraqueza, e Deus não pode ser fraco. Deus tem que ser todo poderoso, todo forte, lá em cima, Deus lá em cima, a criatura lá embaixo. Então, se Deus vai se relacionar com o homem, Deus se tornou fraco. É assim que eles veem. Então esse Deus, o Deus Alá deles, não se relaciona com nenhum homem. E ninguém tem direito à salvação. Então vai depender das tuas obras em vida,
Conforme você viveu a sua vida, se você fez grandes sacrifícios por Alá, quando você chegar lá na eternidade, Ele vai escolher se salva ou não ainda. Não é que você tem direito porque você explodiu e matou um monte de gente por Alá. Não, isso não te dá certeza, garantia. Pode acontecer de você chegar lá e Alá, que é soberano, disser: não, você eu não quero. Pronto, morreu. Então, o Alá não é o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Um Deus que nos ama muito. Quem é Deus? Esta é a pergunta que vale mais do que $1 milhão. A resposta define toda a sua concepção de vida, realidade, ficção, propósito ou ociosidade. Há alguns que argumentam: Deus não existe, e assim não acreditam existir um ser superior a quem prestarão contas um dia. Lá no Tratado de Sanhedrin, na página 63, está escrito assim, ó: o povo de Israel praticou a idolatria somente para poder cometer abertamente pecados relativos à sexualidade. Olha a mentalidade deles. Se eu estiver adorando outro Deus, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não estou adorando o Deus Jeová. Se eu adorar o Deus Jeová não vai deixar. Então eu adoro outro Deus e eu posso fazer o que eu bem quiser. Eles pensavam que, acreditando o Criador ser apenas uma estátua qualquer, estariam autorizados a cometer erros. Se Deus não é um Deus todo-poderoso, então eu posso fazer o que eu bem quiser. Na verdade, se observado a fundo, o ateísmo é uma tentativa de fuga deste Deus, mas esta fuga está fadada ao fracasso. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito? Fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo: Ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade para ti são a mesma coisa. Isso é Salmo 139, do versículo 7 até o 12, na tradução da Bíblia A Mensagem. Não tem como escapar de Deus. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Existe uma canção de uma dupla antiga que diz que tudo os olhos de Deus vê. Tudo. Não tem para onde você escapar de Deus. Deus está te vendo. Esses dias eu falei com um rapaz e ele: varão, eu tô assim e tal, eu vou na igreja, uma igreja grandona para ninguém me ver, chego lá, dou meu dízimo correndo lá e saio, ninguém me vê, e assim ninguém está me vendo. Eu falei para ele assim: mas Deus está te vendo, rapaz. Não adianta ficar se escondendo atrás disso ou daquilo, que Deus está te vendo. Deus está te observando. Deus sabe da tua chamada, sabe da tua vida, sabe o que você deveria estar fazendo. Não adianta ficar se escondendo, não. Deus está te vendo. Tem gente que pensa: não, eu estou escondido, está nada, Deus está vendo. Então vamos analisar os seguintes pontos. Primeira coisa: Deus não pode ser definido. Não tem como definir Deus. Você não diz: Deus é isso, e é isso aí só, acabou. Não dá. Pastor Luiz Hermínio diz que Deus não se define, se experimenta. O quanto você prova de Deus é que você vai descobrindo quanto que Ele é, o que Ele é. Tem uma garotinha, que a avó dela diz assim: faz um desenho sobre Deus. E ela respondeu para a avó: não posso desenhar Deus, vó. Deus não cabe no papel. Eu não tenho tinta o suficiente, não tenho papel o suficiente, não dá para desenhar Deus. Então, Deus não dá para ser definido. Existe uma canção do grupo Preto no Branco,
que Deus não explica. Ninguém explica Deus. Nem o ateu, nem o crente, ninguém explica Deus. Deus está muito além da nossa compreensão. Tem gente que tenta colocar Deus dentro de uma caixinha e diz, não, Deus é isso aqui, Deus só pode fazer isso, Deus é desse jeito. Mas não tem como definir Deus. Não dá para colocar Deus em cima de uma mesa e dizer, isso aqui é Deus, gente. Não tem mais nada, é isso aqui. Não tem jeito. Nunca vai aparecer um homem que vai conseguir definir Deus inteiramente. Alguns manuais de teologia sistemática definem Deus da seguinte maneira: Deus é o ser supremo, espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade e amor, único, perfeito, criador e sustentador do universo, pessoal e subsiste em 3 pessoas, as distinções, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma definição rasa de Deus. Não pegou nem a metade, mas olha o tanto que já. Se a gente fosse estudar só essas palavras aqui, nós ia ficar aqui o ano inteiro. Não definiu nem a metade, nada. Ficou raso demais. Mas alguns manuais definem Deus assim, dessa forma, como um ser supremo, um espírito além. Porém, estudar sobre ele é algo a se considerar, pois esta concepção sobre o divino é que vai nortear as nossas vidas e dar alento aos nossos anseios e projetos, sonhos e etc. Você adora a Deus na medida que você o conhece. Você ora a Deus na medida que você o conhece. Você faz o bem ou o mal para alguém na medida que você conhece a Deus. Você tem temor ou não na medida que você conhece a Deus. Se você desconhece Deus, você não tem temor nenhum. Se você tem um conhecimento de Deus, talvez você tenha um temor bem elevado. Na medida do temor que você tem, é a prova do quanto você conhece a Deus ou não. Então, estudar vai levar você a um nível melhor de vida. Você não vai definir Deus, é impossível, mas você vai melhorar a sua vida na medida que você vai compreendendo sobre Deus. Cientistas ateus se converteram ao estudar sobre Deus. Douglas Hill, aprofundando-se no estudo da matemática e química e outras matérias relacionadas, rendeu-se a Deus. Começou a aprofundar demais, falou, mas como que vai explicar uma coisa dessa? Acabou virando crente. Anthony Flew, entre os ateus, era considerado o papa dos ateus. Porém, em 2004, abandonou o ateísmo e se tornou o maior exemplo dos religiosos que se importam com o debate sobre fé e ciência. E é legal quando um cabra assim se converte, porque daí ele dava cruzada antigamente, conferências enormes para provar que Deus não existia. De agora ele faz cruzadas maiores ainda para provar que ele estava errado e que Deus existe. E é coisa linda de ver quando um cientista vai provar a existência de Deus. Ele começa a usar o universo e mostrar que não tem como a ciência explicar uma coisa que não tem explicação, que só Deus pode explicar. E esse aqui é o maior. Augusto Cury, psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador e escritor respeitado em todo o mundo, se converteu ao analisar a mente de Jesus. Ele queria entender o pensamento de Cristo, como Cristo pensava, por que ele agia daquela forma, por que ele respondia daquele jeito. Ele começou a estudar, virou crente. Se os crentes começassem a estudar a mente de Cristo, eles iam ficar mais crentes também, irmão. Eita glória! Olha o que Augusto Cury disse, ó. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez mais do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Marx, que considerou Deus como ópio da sociedade. Para mim, Deus era uma invenção da psique humana, uma construção dos pensamentos, que é a minha área de pesquisa. Então, nesse aspecto, eu fui um ateu científico. Eles foram ateus que combatiam atos religiosos e, por isso, baniram a ideia de Deus da sua mente. Ele foi um dos maiores ateus, mas ele, quando foi estudar a mente de Cristo,
acabou se convertendo. Mas além dos citados, existe uma lista enorme de ateus que se converteram ao cristianismo quando começaram a se aproximar de Deus. Luiz Felipe Pondé, Patrick Jenny, Francis Sellers Collins, Walt Brown, você tá aí. Vou fazer igual o rapaz ontem. Quando você vai falar inglês e não sabe, você faz assim, ó. Leo Wallace. Você tira aqui, deu. Tá falando? Você quase entende, né? Leo Wallace. Deve estar falando certo. Então, parece que o fator fundamental é se aproximar e chegar perto, aí tudo acontece. O camarada era ateu, chega perto, se aproxima, acaba virando crente. Não quero ser radical demais, mas existem cristãos se tornando ateus sem perceberem, porque estão se afastando de Deus, mas ainda é possível um avivamento. As Escrituras afirmam: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ainda hoje eu estava comentando com a minha esposa, a irmã Daniele, que aqui está, porque, irmão, eu conheço bastante gente que era crente antigo, que entrou naquela moda de, não, isso não faz mal, isso aí não, isso não tem problema não, vocês estão sendo radical, e foram ficando mais assim, mais light, os crentes mais Nutella, assim, sabe, mais nada a ver, sabe, e agora estão desviados, irmão, estão completamente desviados, saíram mesmo, abandonou Jesus. Aí se você chegar nele e falar, o que aconteceu? Ele não, cara, mas em hipótese alguma, ele vai admitir que ele foi se afastando devagar, que aquele sentimento de que isso não tem nada a ver, isso aí, irmão, não faz mal, isso aí, não é isso o problema. Ele nunca vai afirmar isso, mas é esse o problema. Esse negócio aí, irmão, ó, eu sei de um testemunho assim, ó. A menina era crente na igreja, uma benção, pregava o evangelho, era cheia do Espírito Santo, era uma benção. E ela foi embora para os Estados Unidos. E ficou uma temporada, tipo 2, 3 anos nos Estados Unidos. E ela mudou completamente. Depois ela voltou para o Brasil. E quando ela voltou para o Brasil, ela era muito amiga do pastor, da pastora da igreja. E ela foi na casa do pastor, porque ela queria matar a saudade, estava com muita saudade. Chegou na casa do pastor, pai do senhor, pastor. O pastor olhou, tentou lembrar, não lembrou. Falou, pera, mas quem é você? Eu sou a irmã fulana de tal. O pastor disse, mas não pode, tu mudou demais. Meu Deus, mas como tu mudou? E daí conversaram um pouco, o pastor ficou assim, não sabia o que dizer, porque ela tinha mudado demais. Ela tinha mudado tudo, o cabelo, a roupa, tudo, a fisionomia, mudou tudo. O pastor ficou sem saída, falou, meu Deus, o que eu digo para ela? Ela foi embora, foi para casa. O pastor disse, vou orar e ver o que nós fazemos, porque nós não podemos perder ela. Ela era uma bênção, e agora está nessa situação? O Espírito Santo orientou o pastor, e o pastor chamou ela de novo, venha cá, vamos tomar um café. Assistiu um filme, e ela veio para assistir o filme. Quando chegou lá para assistir o filme, o pastor começou a colocar as fitas, que eram as gravações dos cultos onde aquela menina estava pregando. E quando ela começou a assistir ela pregando, ela começou a dar risada, sem graça, né? Porque o passado dela, nem sabia que estava gravado, etc. Tal. Daqui a pouco ela estava em desespero. Ela estava chorando, pedindo a Deus para voltar a ser o que era. Porque ela já estava desviada, só não sabia. E daí aquela obra do Espírito Santo fez com que ela retornasse de novo para Jesus. Existe gente hoje que está dentro da igreja, mas já morreu, irmão. É um poço de vaidade. Vive para se aparecer. Não, sim. Eu não tenho nada contra essas coisas, mas eu só tenho contra o resultado que dá. O resultado é catastrófico.
Tem gente que vai na igreja só para mostrar o que tem, o que comprou, o que está usando. E aqui não é lugar de se aparecer, aqui é lugar de desaparecer, irmão. Aqui é o lugar que você não vem para aparecer, você vem para desaparecer. Quanto mais você desaparecer, mais Jesus vai aparecer e vai ser uma glória só. Meu Deus, tomara que no futuro aqui seja um lugar que todo mundo que entrar aqui suma, desapareça. Sim, entrou pela porta, sumiu. Aí Jesus aparece no culto e é um negócio, irmão. Meu Deus do céu. Aí é forte. Vamos lá. Deus é que se revela a nós, irmão. Deus é que se revela a nós. Você pode estudar sobre Deus o quanto você quiser, mas você só vai ter a compreensão na medida que Deus se revelar a você. Você nunca vai, por sua cabeça, por sua inteligência, definir Deus, explicar quem é Deus. Você vai ficar doido da cabeça e não vai chegar nem perto. Agora, Deus se revela. A uns Deus se revela bastante, a outros Deus revela um pouco menos, mas Deus é quem se revela na medida de cada um. Nós somos como um vaso de barro, e a capacidade nossa, Deus é quem sabe. O quanto que a gente suporta, é Deus quem sabe. Uma vez eu aprendi uma lição de Deus. Eu derramei aquele líquido que vai dentro das baterias numa calça jeans, mas destruiu a calça jeans. Já aconteceu isso com você? Derrubar aquele líquido que vai dentro da bateria numa roupa? Irmão, destrói, apodrece, faz um buraco. Aí eu falei, meu Deus, mas como é que a bateria não destrói? Como é que a bateria não vaza tudo isso? É porque a carcaça que é colocada de plástico da bateria, ela é projetada para resistir àquele líquido. Mas o pano não está projetado para resistir àquele líquido. Assim também é a nossa vida. Nós não podemos ansiar por coisas grandes demais para nós. Por quê? Porque nós não temos capacidade. Se vir para cima de nós, vai destruir o vaso, irmão. Vai derreter tudo. Vai quebrar tudo. Então nós vamos ter aquilo que nós temos capacidade de ter. Deus vai se revelar na medida que nós temos uma capacitação divina de receber essa revelação. É por isso que alguém chega e diz, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e você fala, nossa, mas por que isso não acontece comigo? Porque aquela pessoa já foi dotada de uma capacidade de revelação maior. Pastor, eu quero aumentar minha capacidade. Irmão, começa aqui. Oração, jejum, leitura bíblica, aí você vai ter mais capacidade para concepção divina. Se não ora, não jejua, não lê Bíblia, qualquer pouquinho que Deus colocar na tua vida, tu desmaia, tu morre, tu não aguenta, tu não suporta. Deus vai se revelar, irmão. E é por isso que tem muita gente que não conhece nada de Deus, porque não está orando, não está jejuando, não está lendo Bíblia, mas fica difícil, né? E embora o homem deva buscar a Deus, as Escrituras vão comprovar que é o próprio Deus que se revela ao homem na natureza, na história, na consciência e em especial em Jesus Cristo. O termo revelação significa a exposição daquilo que anteriormente era desconhecido. Nós estudamos o Apocalipse, a primeira lição que eu fui falar sobre Apocalipse, eu falei que a palavra revelação é descortinar, é mostrar o que estava oculto. Então, a mesma coisa se aplica a Deus. Deus quer se revelar a nós. É o que ele disse lá para Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas bem estabelecidas, coisas firmes, coisas estruturadas, que você ainda não sabe, não tem compreensão. Mas eu vou revelar. Essa palavra clamar, não é só orar, é orar com intensidade. O clamor é alguém que coloca a alma naquilo. A pessoa que está clamando por algo, se você perguntar do que é que você precisa, meu filho, ele está na ponta da língua a resposta. Porque ele está clamando. Lembra do cego? O cego clamava ainda mais. Aí chamaram ele, o mestre está te chamando. Quando o cego chegou, Jesus disse, o que tu quer?
Diz, eu quero ver. Não tinha outra resposta. Era isso que ele queria, era isso que ele estava clamando. É a mesma coisa o crente, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E começa a clamar, clamar, clamar. Se o próprio Jesus se revelar a ele, como aconteceu com o cego de Bartimeu, e dizer, o que queres que eu te faça? Você acha mesmo que ele vai ficar pensando? Peraí, Jesus está aqui. Agora é a hora. A oportunidade é essa. O que eu podia pedir? Meu Deus do céu, tanta coisa que eu quero. Não, irmão, a palavra está na ponta da língua. Ele está clamando pelo quê? Vai vir na hora, não vai pensar duas vezes. Então, clama e Deus se revela. Deus se mostra. Na verdade, Deus está querendo puxar a cortina já. Está aqui com a mãozinha, tentando se mostrar. Só está esperando a sua atitude. Quando você gritar, ele diz, estou aqui, rapaz, me abraça. Deus está querendo se revelar ao homem. É o homem que se distancia. Mas Deus se revela na natureza. Romanos 1, 19 e 20. Deus se revela na história. Salmo 78, versículo 4. Deus se revela na consciência humana. Deus se revela nas Escrituras. E Deus se revela em Jesus aos homens. Agora vamos um a um aqui. Na natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Então a natureza, o funcionamento da natureza revela que existe um Deus todo-poderoso, um Criador que fez tudo aquilo. Como que você pode duvidar da existência de Deus? Se você quer duvidar da existência de Deus, explica para mim como que funciona uma formiga. Pensa num ser complexo, daquele tamanho, e funciona com uma beleza. É um exemplo de trabalho. O trabalho da formiga serve para ensinar qualquer empresa. Quer fazer uma empresa fluir e dar certo? Vai lá no formigueiro e fica olhando as formigas trabalhar. Se você copiar o trabalho das formigas, a tua empresa vai ser 100% bem-sucedida. Não dá errado o formigueiro, irmão. Funciona. Então, as coisas da natureza funcionam perfeitamente. A chuva desce, a água evapora, a chuva desce. Funciona perfeitamente. Se o sol sair um pouquinho da distância que está da terra, a gente empedra, congela. Se o sol vir um pouquinho mais para cá, esturrica, morre queimado. E você diz para mim, não, uma explosão aconteceu. Tá bom, então. Eu acho que isso é uma falta de inteligência demais de grande, né? Como que você vai dizer para mim que as coisas foram se acontecendo assim automaticamente? Uma ameba virou uma outra ameba que virou, que agora chegou no que chegou. Meu Deus do céu, me tenha paciência. Não dá para acreditar nisso. Agora, acreditar que existe um ser todo poderoso que tem o universo aqui na palma da mão, que se ele fazer assim, ó, some tudo, é bem mais fácil. É bem mais lógico. Porque a Terra gira, irmão, numa velocidade exata. Faz isso aqui, ó, gira um pouquinho mais, ou volta um pouco, e vai ver o que acontece. Ah não, você não pode fazer isso, só Deus pode fazer. Não dá para você alterar o giro da Terra. Não dá para afastar o Sol. Não dá para ir lá tirar um pedaço da Lua, cortar a Lua no meio. Por quê? Porque é grande demais. Então a natureza revela, existe Deus, existe um Deus. Pode fugir o quanto quiser, pode inventar teoria de tudo quanto é tamanho e tipo. Isso só está mostrando que você está tentando fugir de Deus. Porque provando que Deus não existe, deixa de ser bobo. Imagina, pensa num negócio desse. Romanos 1, 19 e 20 diz: a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam,
o poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Olha, a criação de Deus é uma testemunha contra a infidelidade dos homens, a incredulidade dos homens. No último dia, a natureza vai se levantar contra os homens e vai dizer: não quiseram crer porque não quiseram, porque eu estava lá para provar que Deus existia. Paulo chegou em Atenas, o centro pensante cultural daquela época, e entre tantos santuários dedicados a deuses encontrou uma placa com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ele pede a palavra e prega. No meio de sua mensagem ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez, começando do nada. Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo, para uma vida em que pudéssemos buscar Deus, e que em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto, está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele. Não podemos escapar dele. Tanto é que um dos poetas de vocês disse com razão: somos criados por Deus. Esse foi um trecho da mensagem de Paulo, quando foi pregar aos religiosos, vamos colocar assim, de Atenas. Havia gente que servia a cada um deus, e existia uma plaquinha lá: ao Deus desconhecido. Ele falou: é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar. Esse Deus desconhecido é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus. Esses outros de vocês são tudo invenção. Esse é o Deus que fez todas as coisas, e é Ele que é digno de ser adorado. Tomás de Aquino já dizia: pelo movimento, a contingência, a ordem e beleza, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Tanto a origem como o fim. Portanto, Deus se revela na natureza. Deus também se revela na história. Deus revela através dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, nos registros do povo judeu e de outras nações que o buscaram. Existem provas das inúmeras vezes em que Deus, ao longo da história, tomou a iniciativa de se comunicar com os homens, em particular de Israel, agindo evidentemente na vida dos indivíduos e da nação. Salmo 78 e versículo 4 diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Também no Salmo, em Daniel capítulo 2, versículo 21, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, multiplica as nações e as faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tudo que estiver para acontecer na história, irmão, Deus tem o controle de tudo. Se esse país aqui for continuar na direita, Deus vai permitir, é Deus quem vai controlar. Se Deus quiser que ele vá para o poder da esquerda, mas ninguém vai impedir, irmão, porque Deus, ele tem o controle da história, ele é todo poderoso. E o que eu disse na terça-feira passada, eu vou dizer de novo: a igreja não tem que ficar mandando figurinha de política para cá, defendendo partido A, partido B, e batendo boca, e brigando por causa disso ou daquilo. A igreja tem que se colocar nas regiões celestiais e orar, buscar a Deus em oração, porque a igreja lá em cima liga e desliga. Jesus disse: o que ligares está ligado, o que desligares está desligado. Então a igreja tem poder, irmão, para agir em nome de Jesus e fazer mudança no mundo. Mas é Deus quem controla.
Você acha mesmo que o diabo vai ter mais poder que Deus e vai colocar quem ele quiser? Não mesmo. É só a igreja colocar o joelho no chão, chegar no lugar dela e dizer: nós não aceitamos. E não vai acontecer. Porque a igreja é a ação de Deus na terra, irmão. Sabia disso? O corpo de Cristo está na terra. A cabeça está lá em cima. Cristo é o cabeça da igreja. O corpo de Cristo é a igreja. O que Cristo quiser fazer aqui, Ele vai usar a igreja. O problema é que a igreja não sabe disso. Se soubesse. Não tem atitude, não se posiciona. É a coisa mais esquisita que existe no mundo. Um crente que não sabe quem ele é. É a coisa mais doida que existe. É pior do que chuva na casa de cego, de surdo. Luz na casa de cego. Por que o cego vai acender luz, irmão? Já está no escuro. Vamos lá. Salmos 22, 27 e 28. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Glória a Deus por isso. Salmos 33, versículo 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Isaías 44, versículo 28. Olha que interessante isso aqui. Que digo de Ciro? Sabe quem é Ciro? Ciro era um homem de Deus. É homem de Deus? Mentira. Ciro era um ímpio. Ciro era um bandido. Ciro era um camarada que não tinha dó de ninguém. E Deus diz: digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundado. Deus está falando do ímpio. Ele faz o que eu mando, não faz o que ele quer. O Ciro, na cabeça dele, está pensando assim: faça o que eu quero. Faz nada, faz o que Deus manda você fazer. Deus deixa você fazer. O ímpio pensa que está... Não, ele está só cumprindo ordem. Isaías 45, 1, olha bem. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações de diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus está falando para um ímpio, um rei ímpio. Eu estou usando ele. E daí, irmão, você não concorda? Eu não concordo. E daí? Deus vai fazer do jeito que ele quiser. Entrar na frente é suicídio. Deus está falando aqui, ó, o Ciro é meu ungido. Mas esse Ciro não era crente. E também você pode ver que Deus fala da mesma maneira sobre Nabucodonosor. Da mesma maneira, e Nabucodonosor era um ímpio. Nabucodonosor era terrível, era opressor. Mas Deus pegou ele de jeito lá por causa do Daniel, né? Daniel falou para ele assim, ó: se tu não te humilhar e reconhecer que Deus é o Deus que dá e que concede, e que se você só tem porque Ele permitiu, porque se Ele não quisesse tu também não tinha, e pode morrer hoje de noite, amanhã tu não tem nada. Se tu não dá glória a Deus, tu vai pastar com os animais, tu vai virar bicho. Na hora o rei Nabucodonosor: não, Deus foi Deus que fez mesmo, Deus é, se não fosse Deus. Mas passou algum tempo, ele estava fazendo aquilo na marra, irmão. É tipo aquele crente que dá glória a Deus forçado, né? Dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Ele está todo na marra, irmão. Ele não faz porque quer, então ele não faz aqui, logo ele não vai fazer mais. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Mas ele está fazendo na marra. Assim também estava sendo o Nabucodonosor. Toda glória a Deus, né? Mas um dia ele esqueceu, porque ele estava fazendo na marra. Ele esqueceu e olhou assim a cidade e falou assim:
esta é a Babilônia que eu construí. Eita, que eu sou demais. Na mesma hora virou um bicho. Ficou 7 anos pastando com os animais. As unhas cresceu, os pelos cresceu. Eu gostava de ouvir um pregador que dizia assim, que quando as criancinhas vinham e olhavam e falavam: pai, que bicho é esse? Aí o pai respondia: esse aí é o bicho que não deu glória a Deus, filho. Esse aí é o bicho que não deu glória a Deus. Depois de 7 anos ele recobrou o juízo e voltou a ser gente. Ah, mas daí, irmão, daí é Deus mesmo. Deus é glorificado. Até o fim da vida de Nabucodonosor, não fez mais nada de errado. Andou na linha. O filho dele é que foi pior do que ele e pagou o preço daí. Mas o Nabucodonosor dali em diante falou: o quê, rapaz? Não, você está brincando? Sim, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: Deus, ele tem o controle da história. O que Deus for fazer, vai fazer. Vai fazer. Ele é todo poderoso. A história tem comprovado a existência desse Deus. A arqueologia, quanto mais cava, mais descobre Deus. Deus se revela através da história. Vai ver as pesquisas, que eles vão lá, desenterra. Olha, descobriram. Agora, por último, acharam a Jericó antiga, aquela bem lá no fundo mesmo, aquela que foi queimada. Esses tempos, agora atrás também eu li numa revista que sempre se tinha a ideia de que Sodoma e Gomorra ficava numa certa região. E daí toda a vida ficou naquela região, nunca mudaram, é aqui. Mas daí nunca encontraram nada. Até que um cientista mais corajoso disse: não, pelos relatos bíblicos, o cientista se apoiou mais na Bíblia do que no que os cientistas antes dele estavam falando, e disse assim: pelos relatos bíblicos, essa Sodoma e Gomorra não pode ficar aqui, ela deve estar por tal lugar. E começaram as escavações contra todo mundo em outro lugar. Aí começaram a achar, descobriram uma cidade lá subterrada na areia, e aquela cidade tem muito indício de que foi queimada. Tem um material lá, tipo, como quando uma coisa pega fogo. Daí isso é para ser aqui mesmo, eu acho. Vai comprovar que a Bíblia tem razão de novo. Toda vez que a arqueologia começa a cavar, descobre, a Bíblia diz isso mesmo, é isso aí mesmo. Irmão, Deus se revela na história. Se você for estudar história, vai virar crente. É do jeito de você combater um ateu. O ateu chega e diz: eu não creio em Cristo. Ah, não crê? Mas o senhor sabe me dizer que dia é hoje? Ah, claro que eu sei. Que dia é hoje, irmão? Estou meio perdido. Que dia é hoje? 28? Hoje é dia 28? Hoje é 28. Aí o ateu responde para você assim: 28 de dezembro de 2021. Aí para você desmontar o ateísmo dele, você pergunta: mas é antes de Cristo ou depois de Cristo? Aí ele fala: claro que é depois de Cristo. Ué, mas então existia um Cristo? Então existe um Cristo? Já desmonta o ateísmo do camarada ali. A história está provando. Cristo existiu, irmão. Existe um calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Como é que existia um calendário que dividia a história dos homens? O mundo inteiro está baseado no calendário depois de Cristo. E nunca existiu Cristo. Como que não, pai? Como que Cristo não existiu? Então, por aí. Para mim não cansar os irmãos, se revela na consciência do ser humano. A consciência é às vezes definida como a faculdade ou princípio interior que nos ajuda a decidir entre o certo e o errado. Mesmo os que não creem em Deus normalmente possuem alguma percepção do que é moralmente aceitável e o que deve ser rejeitado. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente.
Até uma pessoa que não teme a Deus, não serve a Deus, às vezes a consciência dela policia ela e ela faz o que é reto. Na verdade, tem gente que não é crente, mas é mais crente do que quem está dentro da igreja dizendo que é. Porque faz o que é certo e errado, e deixa de fazer o que é errado, porque a consciência prega o que é certo e o que é errado. Paulo aqui está falando que os gentios não conheciam a lei, mas praticavam a lei, sem conhecer. Porque a consciência dizia, não mate, não roube, não é seu, não furte. Não faça isso, isso é errado. E acontece, irmão, a consciência é algo de Deus na nossa vida. Mas acontece da pessoa ter a consciência cauterizada. Quando a consciência está dizendo para ele não fazer, ele diz, não, vou fazer assim mesmo. E vai fazendo sem a consciência acusando, daqui a pouco a consciência já não acusa mais. E daí Deus lá no Antigo Testamento diz, ai daqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo. É porque a consciência cauterizou, aí está tudo certo, está tudo errado, não tem nada a ver mais. Cuidado, consciência cauterizada gera afastamento de Deus. O cristão crê que Deus é um supremo legislador e que colocou na humanidade uma consciência. Embora o pecado haja embotado essa ferramenta dada por Deus para as decisões morais, como no caso da mulher pecadora, onde trouxeram-na para que Jesus a julgasse, e ele disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus não precisou pregar para ninguém, irmão. Só a consciência pregou para todo mundo ali. Diz assim, você vai tirar pedra? Você é pecador, rapaz. Você faz isso, você faz aquilo. A consciência pregou para todos eles e eles foram embora. Tem gente que diz que até Jesus estava escrevendo na areia os pecados deles. Daí diz que eles iam olhando na areia. Ele sabe. Mentira, não tem nada a ver. Isso não diz, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que redarguidos pela consciência. A consciência foi dizendo que você não é pecador? Você que devia estar no lugar dela, rapaz. Quem tinha que ser apedrejado aqui era você. Foi saindo um a um. A consciência acusou e foi tudo embora. Não precisou ninguém pregar. Só a consciência já pregou. Então a consciência é poderosa. Mas não só isso. A Bíblia diz no Salmo 14:1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. O contexto dá a entender que as pessoas se esforçam para ignorar Deus, para se entregar ao pecado. Aquilo que eu disse, vai cauterizando a consciência, vai calando a voz da consciência para fazer o pecado, para cometer pecado. Mas não preciso de fé para entender sobre Deus. Através da inteligência consigo entender que existe um ser criador. Até mesmo sem fé, só com a inteligência você já descobre que existe Deus, que Deus existe e é poderoso. Autoridades como Agostinho, Lutero, Calvino, Roger, Warfield, eu acho que aqui era Warfield, e Henry argumentam a favor desta revelação de Deus na consciência humana. Agostinho até sustenta que existe uma intuição. O que é intuição? Conhecimento imediato que independe do raciocínio. Pressentimento sobre um suposto acontecimento. Existe uma intuição de Deus no coração de cada ser humano. Opiniões semelhantes de Lutero e de Calvino. Também está registrado na Confissão Belga e na Confissão de Fé de Westminster. Existe no coração de todo ser humano uma intuição sobre Deus. E até uma vez, nós já vamos orar, irmão, daí continuamos na próxima revista. Existe uma matéria que eu li numa revista, que aqueles tambores lá da África, quando o povo está batendo, aqueles índios que dançam em volta da fogueira, é uma tentativa de adorar o que eles não conhecem. Porque no coração deles há um desejo de adorar, mas eles não sabem, não conhecem.
Então cria-se essas cerimônias, essas culturas. Quando você chega com o Evangelho abre o leque sobre Deus, eles passam a adorar a Deus, eles abrem mão daquilo rapidinho. Porque aquilo ali era a cultura que eles tinham, a maneira de se aproximar, de se chegar. Até ouvi um testemunho agora, faz pouco tempo, que o pastor foi pregar num lugar, e quando ele chegou lá, os índios vieram para matar ele. Vieram para matar. Mas quando eles iam matar, deu um trovão no céu. Trovejou os índios tudo no chão. Porque o trovão para eles é Deus. Eles entenderam que Deus estava falando: não mate. Não mate. Esse é meu. Então, veja bem, a concepção, uma intuição. Existe algo dentro dele, mesmo que alguém nunca pregou. Eles têm algo chamando. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que o Espírito é de Deus, está no coração do ser humano, e esse Espírito voltará a Deus. Então esse Espírito dentro está tentando conduzir esse homem a Deus, mesmo que nunca ninguém falou de Jesus para ele. Ele tem uma intuição de Deus. Deus está se revelando através da consciência, da intuição. Próxima terça-feira nós continuamos aí sobre as revelações de Deus, né? Vai dar mais uma aula, tranquilamente. Vamos colocar de pé para nós orarmos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Jesus, na Tua palavra, e nós cremos em Ti como Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita. E nós cremos, Senhor Deus, que quando oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Então, Senhor Deus, nesta noite, Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, por esta aula maravilhosa. E Te pedimos, Senhor Deus, que a nossa vida seja cada vez mais pautada no conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, da presença do Senhor. Amplia, Senhor Deus, a nossa mente a respeito dos Teus mistérios, daquilo que tens a revelar para o Teu povo. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: amém, Jesus.